para a fraude. Quando muitos dizem para aí que não é necessário mais ter vida de santidade, porque Jesus já levou o nosso pecado. E se ele levou o nosso pecado, por que nós continuamos mentindo? Por que nós continuamos fornicando? Por que nós continuamos adulterando? Por que nós continuamos não cumprindo a palavra? Porque nós, inclusive pastores, pregam contra a sã doutrina, quando eles são os mesmos a roubarem ao Senhor, pois não entregam os seus dízimos, não trazem suas ofertas de amor ao Senhor, ao contrário, usurpam da igreja aquilo que pertence à igreja em todos os aspectos, seja no material, seja no espiritual. Não atentam para a palavra, que desde o princípio vem nos chamando a atenção. Observe o profeta Isaías no capítulo 9, no versículo 16, quando ele diz assim: porque os guias deste povo são enganados ou enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Você tem observado que o coronavírus tem produzido em algumas igrejas por aí. Os guias são cegos, são enganadores, e aqueles que se deixam levar por eles são dirigidos a serem devorados nos seus aspectos humanos e espirituais. Olha o que o pastor Paulo, tratando sobre isso, também fala. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 16, versículo 18. Porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Uma outra característica da apostasia é produzir em nós incertezas e nos tornarem incautos das heresias e dos ensinamentos que não possuem base e apoio na própria palavra do Senhor. Olha o que ele fala, querido, também, Mateus capítulo 24, Jesus falando agora, no capítulo 24, no versículo 24 de Mateus, ele diz assim: porque surgirão, está falando nesse futuro, nesse presente, que quando ele falou era futuro, e nesse presente que vai se tornar futuro até que ele volte, ele dizia assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Você é um eleito de Deus, como eu também o sou. Não se deixe enganar, querido, por aquilo que você está ouvindo e vendo. São falsos cristos, são falsos profetas. Igreja, eu e você, estejamos alertas, pois os dias continuam sendo maus. Os dias continuam sendo maus. João, na sua segunda carta, no versículo 9, ele diz assim: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, presta atenção,
Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse assim tem o Pai como filho. Qual é a nossa relação com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que nos conduz a esta verdade, na qual estamos refletindo nesta tarde? Olha o versículo 10, o que ele diz? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Cuidado, tenha cuidado que ninguém vos engane. E a palavra do Senhor está assim falando para eu e para você, nesta tarde. Versículo 11, ele acrescenta dizendo: porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras mais. A que e de que temos sido cúmplices como Igreja de Cristo Jesus, diante deste quadro em que muitos falam de Deus, mas se enquadram naquela palavra de Jesus que diz assim: muitos virão em meu nome, mas não possuem e não têm nenhuma parte comigo. Esta é a terceira parte, querido, desse contexto apóstata que a igreja está vivendo, a sua gravidade. Todo pecado é grave, e a apostasia como pecado é grave. E mais uma vez o Espírito Santo nos leva para Hebreus capítulo 6, versículo de número 4. Atente para esta palavra, querido, como igreja que eu e você somos. A palavra diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, versículo 5, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, 6, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou seja, à vergonha. Quem sabe o nosso testemunho esteja expondo a pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo à vergonha. Quem sabe, querido, nossa vida, nosso testemunho, seja vergonhoso diante de Deus, diante deste quadro apóstata da fé que está assolando a vida da igreja. Sabe por quê, queridos? Porque a apostasia produz no homem renúncia total da fé na pessoa bendita e gloriosa de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Quem sabe a sua fé, neste atual momento, seja relativa, como foi, queridos, a de Tomé. Se eu não puser os dedos... E Jesus disse a ele: Tomé, aqui, ponha os dedos, porque viste, creste? Não esqueçamos, queridos, que nós que não vemos, ou não vimos, melhor dizendo, somos mais bem-aventurados do que aqueles como Tomé que viram.
Essa é a solidez da fé. Somos mais bem-aventurados porque não vimos, mas cremos. Olha o que o pastor Paulo escreve mais uma vez, queridos, acerca desta apostasia que nos impede, a alguns, não a todos, glória a Deus por isso, de sermos confrontados pela sua palavra quando diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Será que você pode completar o restante do versículo? Gálatas, capítulo 2, versículo de número 19, quando ele diz assim: estou crucificado com Cristo. Igreja de Cristo, que sou eu e você, é necessário que hoje, nesses momentos de apostasia que antecedem a volta de Cristo, eu e você estejamos crucificados com Ele. Porque se estivermos crucificados com Ele, também com Ele ressuscitaremos para uma vida eterna, gloriosa com Ele, no lar que Ele foi preparar para todo aquele que crê. Daí a necessidade, igreja, de despertar. Despertar, pois, a apostasia, o endurecimento do coração, a cauterização da consciência, está impedindo-nos de viver plenamente para Deus. Aí você mergulha, por causa da cauterização da sua consciência e da sua própria mente, mergulha naquilo que você acha: não tem nada a ver não, pastor, não tem nada a ver não. Um adultériozinho de vez em quando, não tem problema não, pastor. Deus perdoa, verdade, Ele perdoa. É verdade que Ele usa de misericórdia. Mas não esqueçamos que Ele disse para aquela mulher: os teus pecados estão perdoados, vades e não peques mais. Quando eu deixo de roubar, quando eu deixo de mentir, quando eu deixo de ser vaidoso, orgulhoso, prepotente, minha vida evidencia que estou crucificado com Cristo e que essas coisas são do passado. E o pastor Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, hoje, agora, avanço para o prêmio da soberana vocação que a nova vida em Cristo Jesus me trouxe. Quando nasci de novo, fui vocacionado a esquecer o pecado, a deixar o pecado para trás. Daí, igreja, desperta, pois a apostasia é uma realidade que tem levado muitos a entregar-se às fábulas, ou seja, às narrações e ensinos que ensejam lições morais, contudo, que enganam o coração. Como está o teu coração? Como está o nosso coração? Paulo, orientando o seu filho na fé, Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: queridos, e esse é o tempo que eu e você, como igreja, estamos vivendo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos.
Versículo 4 ele completa dizendo: e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Será este o quadro da Igreja de Cristo neste século 21? Quantas fábulas, quantas coisas mirabolantes. Finalmente, queridos, nesta tarde, Deus, através da inspiração do apóstolo Pedro, ele nos faz mais uma seríssima advertência que você precisa levar para o seu coração. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17. Nesse tempo de apostasia, Deus nos fala assim: vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Versículo 18 ele diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, Jesus Cristo, seja, portanto, a glória, tanto agora como no dia eterno, que está se aproximando. Mais uma vez, igreja, atentemos para a palavra de Deus, que nos chama a atenção mais uma vez em Hebreus, capítulo 10, versículo 37, quando ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá, e não tardará. Por isso, atenção. Versículo 38 ele diz: todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma, diz o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe e que esta meditação possa ser um alerta para você, igreja, nesse atual momento da nossa caminhada e da nossa existência como Igreja de Cristo até a sua volta. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.